Hey pessoal, é o Carlos PCA797, bem-vindos ao canal. A pior coisa que pode acontecer a um piloto é morrer enquanto pilota um avião. A segunda pior coisa que pode acontecer é sobreviver a um acidente de avião e ter que lidar com o trauma, o TEPT e o choque do acidente. Isso aconteceu comigo em um jato há cerca de 5 anos e eu quero contar para vocês agora. O Hawker que estávamos pilotando naquele dia era muito semelhante a este. Este é um modelo Hawker 800. É confortável, econômico em combustível, silencioso e tem um bom alcance. Este acidente em que estive ocorreu em 14 de março de 2020 em Scottsdale, Arizona. Estávamos retornando de Rogers, Arkansas. Nesta etapa, eu era o copiloto. Na etapa anterior, eu tinha sido o capitão. O capitão e eu éramos os únicos passageiros, não houve feridos. O trem de pouso não colapsou, mas os motores foram destruídos. Este foi o avião envolvido no acidente. Eu a operava há 7 anos, além de outro Hawker, tanto na parte 135 quanto na 91. Alguns de vocês podem perguntar, é como os motores foram destruídos? Bem, eu vou contar. Scottsdale não é como a maioria dos aeroportos no Vale. A cidade gastou quase 4 milhões de dólares colocando pedras de rio, que são pedras de rio lisas que você vê neste vídeo, em todas as áreas abertas que não tinham sido pavimentadas. Eles servem a um duplo propósito, a embelezamento do aeroporto. Mas seu principal objetivo é como uma ferramenta de desaceleração quando uma aeronave sai da lateral da pista em alta velocidade para que desacelerem rapidamente. Mas o problema para qualquer operador de jato é que quando eles saem da pista, essas pedras vão entrar nos motores. E foi exatamente isso que aconteceu conosco, destruindo-os. A rota de voo parecia assim. E tinha sido um voo de cerca de 2 horas e meia sem problemas no trajeto. Aqui está uma lista de verificação do Hawker que tínhamos a bordo da aeronave. Também utilizávamos listas de verificação laminadas para conveniência e rapidez. Parte da lista de verificação de pouso exige que a direção do trem de pouso dianteiro esteja centralizada. Ou seja, que a marca branca esteja na posição das 12 horas. O que eles estão se referindo é a marca branca no volante de direção aqui. Tem que estar na posição das 12 horas antes de pousar. Se não estiver na posição das 12 horas, você deve pousar com o trem de pouso recolhido, não baixado. Isso ocorre porque pousar com o trem de nariz que não está reto é muito perigoso. Enquanto o trem de nariz de muitos jatos, como os Boeings, não gira quando são levantados e abaixados, eles giram nos Hawkers. Os Hawkers também têm quilhas de berílio em suas barrigas, que são certificadas para 2 pousos com o trem de pouso recolhido, com danos mínimos à aeronave. Acredito que quando li o item da lista de verificação, nariz centrado, o capitão, ou não, verificou ou teve viés de confirmação por não olhar com atenção suficiente. Alguns de vocês podem estar se perguntando, bem, como isso pode acontecer? Bem, como eu era o primeiro oficial ou o copiloto no assento direito, eu estava lendo as listas de verificação antes do pouso. E quando eu li, tiller centrado. Eu não estava olhando para o tiller para ver se estava centrado. Eu estava apenas seguindo a lista de verificação. Era trabalho do capitão olhar para o tiller e verificar se a marca branca estava de fato centrada. E com certeza não estava. A linha verde acima mostra tudo ocorrendo normalmente até depois que o trem de pouso do nariz tocou o solo. No momento em que o trem de pouso do nariz tocou o solo, o avião começou a desviar para a direita. Como o capitão estava fazendo o pouso, eu estava esperando ver uma ação corretiva, mas isso não estava acontecendo. Imediatamente coloquei meu pé esquerdo na parte inferior do pedal esquerdo para empurrá-lo para frente, mas ele já tinha sido empurrado completamente pelo capitão. Meu próximo pensamento imediato foi, sem direção, tiller, tiller, tiller. Mas eu não estava no assento esquerdo, eu estava no assento direito, eu não estava em uma posição para intervir. Saímos da pista pelo lado direito, passamos pelo primeiro cruzamento em velocidade muito alta. Foi um milagre que pequenas aeronaves de aviação geral não estivessem lá. As linhas tracejadas grossas na imagem acima mostram a posição relativa do avião, deslizando de lado por algum tempo antes de finalmente se endireitar com a intervenção do capitão.
Derrubamos várias placas em ambas as interseções antes de finalmente parar em uma pista de táxi. Alguém pode perguntar: qual é o primeiro pensamento que passa pela mente de um piloto quando ele está tendo uma excursão de pista em um jato a uma velocidade tão alta? Bem, para mim, foi uma combinação de choque e negação. O Hawker é construído como um Jeep Willys. O trem de pouso não colapsou, mas a aeronave sofreu danos extensos em outros itens também. Os pneus e rodas de deslizar de lado, as bordas de ataque de ambas as asas, algumas tão graves que tivemos um pequeno vazamento de combustível, inúmeros amassados sob as asas, assim como as entradas dos motores. O piloto pensou que a perda de controle foi resultado do sistema de direção do trem de pouso dianteiro não estar alinhado corretamente. Eu concordo com o capitão nisso. Definitivamente não estava. Em seguida, aponta que o pneu do lado esquerdo do trem de pouso dianteiro não estava adequadamente inflado e estava desgastado a ponto de o cordão estar exposto. Isso foi por causa de deslizar de lado. E também foi observado que 1/3 da borda estava ausente na metade externa da roda do lado esquerdo. Isso também foi por causa de deslizar de lado e bater em todas aquelas pedras. Se ter uma excursão de pista já não fosse perigoso o suficiente, aqui está o que tornou isso ainda pior. O sistema de redução de sustentação, a principal ferramenta para desacelerar a aeronave, nunca foi acionado pelo capitão. A distração causada pelo problema de controle direcional foi tão grave que isso não aconteceu. Outro ponto que mencionei anteriormente, mas que vale a pena mencionar novamente, é o viés de confirmação. Acho que foi isso que o capitão teve quando verificou o volante de direção e por que nós colidimos. O viés de confirmação é quando seu próprio preconceito toma conta em vez de realmente registrar qual é a posição de algo. Tocar nos itens resolve esse problema, fazendo com que você desacelere e verifique a posição real dos itens na aeronave. Um dos problemas que encontrei com novos pilotos de jato, e eu mesmo fiz isso quando era um novo piloto de jato, foi mover-se muito rapidamente ao verificar itens. Aqui está uma tripulação diferente que, após executar sua lista de verificação de pouso, descobriu que o trem de pouso do nariz não estava reto, que a marca branca não estava na posição das 12 horas. Eles passaram pelas listas de verificação e pousaram com o trem de pouso recolhido. Aqui está como é o formulário de relatório de acidente de 2 páginas que tanto o capitão quanto eu tivemos que preencher. Aqui está um Hawker 400 pousando de barriga em Las Vegas por um motivo diferente. Eles perderam todo o fluido hidráulico, eles não conseguiram nem baixar o trem de pouso manualmente. No entanto, a quilha de berílio funcionou efetivamente na proteção da aeronave, protegendo os passageiros e a tripulação. Após 27 meses, o NTSB divulgou um relatório sobre este acidente em que eu estava, e a causa provável e as conclusões foram as seguintes: a incapacidade do piloto de manter o controle direcional durante o pouso por razões indeterminadas, o que resultou em uma saída de pista. Aqui estou pousando um jato Hawker em Van Nuys. Algo que muitas pessoas podem não saber é que, se você estiver envolvido em um acidente de avião e o NTSB não conseguir determinar a causa, o acidente não entra no seu histórico. Não está no meu histórico, nem no histórico do capitão. Eu gostaria de dizer, MLA, que a maior lição que tirei disso é que nunca mais voarei com outro copiloto ou capitão, a menos que eu esteja no assento esquerdo, mas isso não é realista. Quero deixar que outras pessoas aprendam, e elas não vão aprender, a menos que operem a aeronave de ambos os assentos. Vou dizer, nunca me senti mais impotente do que depois de sairmos daquela pista e não havia nada que eu pudesse fazer para efetuar uma recuperação, e isso foi uma sensação muito vazia. Observe a aeronave no aeroporto de Scottsdale, quando este Learjet teve uma excursão de pista anos depois no lado oposto. O piloto morreu após colidir com uma aeronave estacionada. Os passageiros sobreviveram. Havia uma pessoa, uma comissária de bordo, a bordo da aeronave estacionada. Quando cheguei em casa, por várias semanas, eu experimentei, acho que TPT, transtorno de estresse pós-traumático. E provavelmente deveria ter procurado ajuda, mas não procurei. Eu não estava realmente familiarizado com isso e nunca tinha experimentado o tipo de coisas que estava sentindo, tanto emocionalmente quanto algumas outras coisas que não preciso realmente entrar em detalhes. Mas basta dizer que, com o passar do tempo, isso desapareceu por conta própria e eu segui em frente.
Embora eu não tenha voado por 14 meses após o acidente, isso abriu outras portas, uma oportunidade para eu pilotar a Rainha dos Céus, o 747. Se você gostou deste vídeo, por favor, me avise. Curta e inscreva-se e muito obrigado por assistir.